Eu já senti isso na minha vida, você já deve ter sentido com certeza. Aqueles momentos em que você tem a sensação de que você não consegue viver sozinho. A carga sobre os ombros é muito pesada. Você não dá conta de acomodar dentro do seu coração a dor. Você não dá conta de acomodar dentro do seu coração a desilusão. É natural que num determinado momento da vida a gente experimente essa solidão. É pesado demais. Mas também a gente sabe que, graças a Deus, nós, em algum momento da vida, também descobrimos que, por mais que a gente se sinta só, a gente não está. Porque é naquele momento em que a gente vai se recordar das pessoas que fazem parte de nós, daquelas pessoas que verdadeiramente participam da nossa vida, dos amigos mais próximos, dos familiares com quem nós temos vínculos. Não basta ser parente, a gente já falou isso aqui, né? Tem que ter vínculo. Aquela pessoa que no momento da sua dor, ela lhe vem no coração. Você sabe que você pode contar com ela. Isso é ação histórica de Deus, minha gente. Quando pela força de um coração que sabe nos ouvir, quando pela força de uma pessoa que sabe estar do nosso lado no momento da nossa fraqueza, a gente se sente um pouquinho mais encorajado para viver o momento da dificuldade. E é nesta hora que vai valer o vínculo que a gente cultivou. A gente sabe que nós temos muitos relacionamentos, mas de vez em quando Deus nos dá a graça de ultrapassar os territórios convencionais. Aquela pessoa deixa de ser apenas mais uma conhecida e se transforma numa pessoa da sua confiança. Eu não me canso de dizer isso. A maior riqueza que verdadeiramente nós podemos ter nessa vida, minha gente, é a confiança. Você confiar em alguém, isso é muito precioso. Porque a confiança retira esse sentimento de solidão. A confiança nos devolve coisas preciosas que a vida nos retira. Quando você sabe que você pode contar com aquela pessoa, que ela é fiel. Confiança é aquela abertura que você faz da sua vida e você permite que outras pessoas entrem e que elas tenham autoridade sobre você. Quanto mais a gente está convertido, quanto mais a gente tem essa experiência humana de amar e ser amado, maior é a oportunidade que Deus tem de agir em nós. Por um fato muito simples, Deus passa pela ação do outro na minha vida. Quando eu tenho relacionamentos de qualidade, eu experimento na minha vida a força de Deus agindo em mim através daquelas pessoas. Como? Através de um conselho que eu recebo, de uma chamada de atenção que eu recebo. Só quem nos ama vai querer nos abrir os olhos, para a gente perceber aquilo que em nós precisa ser modificado. A gente só pode dar ouvido às pessoas que nos amam de verdade por causa disso. Só elas estão verdadeiramente comprometidas com o nosso crescimento, com a nossa felicidade. Por isso é importante a gente descobrir quais são essas pessoas que verdadeiramente são voz de Deus na nossa vida e na nossa história. São as pontes por onde Deus passa. São as pontes por onde Deus passa e nos encontra. Que às vezes Ele até passa pela ponte, mas não nos encontra. Sabe por quê? Porque a gente prefere dar mais valor à ponte do que àquele que atravessa. Deus chega na nossa vida através de uma palavra, através de um conselho bem dado, sensato, através de um olhar, através de um carinho, através de um gesto. Isto é a ação histórica de Deus. É milagre? Pode ser que seja. Mas este milagre nós provocamos. Porque somos nós que temos a oportunidade de aprofundar os relacionamentos que Deus está nos permitindo. Sair da mesmice. Chega de mesmice. Chega de ser conhecido de muita gente, mas amigo de ninguém. Se você hoje fosse pensar, para aí para pensar. Quais são os verdadeiros amigos que você tem nessa vida? Quais são as pessoas que têm autoridade afetiva sobre você? Aquelas pessoas cuja palavra tem poder nas suas decisões. Aquela pessoa cuja palavra ajuda você a encontrar o caminho. São muitas? Talvez não. E não é nenhum problema a gente chegar ao conhecimento dessa verdade.
Eu tenho muitos conhecidos, mas meus amigos de verdade, com quem eu partilho a minha vida, com quem eu aprofundo as minhas questões, são poucos, mas é preciso existir. Seria muito triste se nessa noite a gente chegasse à conclusão de que nós não temos relacionamentos qualificados. Nós estamos superficiais demais. Nós estamos tendo muitos conhecidos, mas não estamos tendo amigos de verdade. E aí é o momento de virar. Esse jogo precisa mudar. Ninguém pode ser feliz se não tem bons vínculos nessa vida. E aí volta a dizer, Deus perde a oportunidade de passar pela nossa vida, por quê? Porque faltam pessoas em que a gente confie. Se a gente não tem pessoas em que a gente confie na palavra, como é que Deus vai falar comigo? Como é que eu vou poder ter a oportunidade de transformar a minha personalidade, o meu jeito de ser, se eu não dou atenção à palavra de alguém? Se ninguém tem poder de falar comigo, se a palavra daquelas pessoas não tem autoridade sobre mim, como é que Deus vai passar por essas pessoas? Muita gente, mesmo sem nunca ter se encontrado comigo, me considera um amigo. E eu fico feliz por isso. Fico feliz porque, na verdade, o nosso vínculo já nasce a partir de um elemento muito fundamental na amizade, que é confiar na palavra que o outro está me dizendo. De alguma maneira você começou a prestar atenção naquilo que eu dizia, começou a colocar crédito nisso, né? Dar a oportunidade, me deu uma oportunidade de ter alguma autoridade na sua vida. Eu sou padre, sou portador da palavra de Jesus, e você coloca algum crédito naquilo que eu falo. É responsabilidade minha, porque Deus nos coloca nestes caminhos para que a gente possa ajudar a vida uns dos outros. Agora eu também tenho que ter as pessoas que passam pela minha vida e fazem por mim aquilo que eu tenho a oportunidade de repente fazer por você. Elas chegam de todos os lados, minha gente. Deus passa pelos caminhos humanos. Deus age através de caminhos humanos. Vozes humanas são capazes de serem a voz de Deus. Amores humanos são capazes de serem o amor de Deus na nossa vida. Porque Deus precisa da história para agir. É lindo acreditar nisso. Que a reencarnação de Jesus continua acontecendo entre nós no momento em que nós nos dispomos a ser para o outro um caminho de salvação. Na correria que eu tenho, se eu não tenho os meus momentos, nessa vida corrida que eu levo, se eu não tenho o meu momento de alegria com os meus amigos, eu não dou conta de viver tudo que eu preciso viver. Por quê? A alegria nos fortalece, minha gente. É por isso que a felicidade, a alegria, a satisfação é um combustível muito eficaz para que a gente possa ser um ser humano inteiro. Essa oportunidade pequena, miúda, que às vezes você tem de comer um sanduíche com uma pessoa que você ama, um amigo que você precisa ouvi-lo de vez em quando. O sanduíche é só uma desculpa. Ou sair para comer alguma coisa, não precisa ser nada sofisticado, não. O que precisa ser sofisticado é o sentimento. Como é que foi conviver com a depressão? E qual seria a maior dor dela? Primeiramente, eu precisei aprender a conviver com a melancolia. São processos muito parecidos, né? Mas melancolia não é patológica, não é um processo que precisa ser cuidado. Ele precisa ser assimilado, interpretado, faz parte da minha idiosincrasia ser melancólico. Só que eu tive fases suicidas, e muitas. A melancolia, em alguns momentos, ela foi extremamente penosa para mim, porque eu não sabia interpretar aquilo. Eu só percebia que existia uma sombra na minha forma de ver o mundo. E essa sombra continua até hoje. Eu nunca fui uma pessoa naturalmente feliz. O meu olhar sempre foi mais melancólico, mais tristonho. Eu tendo a ver as coisas com mais pessimismo. Mas ao longo da minha vida eu fui interpretando isso como uma característica que não é um defeito. Não. É uma forma de ser. Mas chegou um momento em que a melancolia se tornou insuportável. E foi então que eu identifiquei que eu tinha um processo muito presente, um processo de adoecimento, que foi um resultado de minhas escolhas. Eu sempre digo que eu acabei dando ao meu corpo um cuidado muito diferente do que me pedia a alma. Eu tenho uma rotina
tinha uma rotina extremamente difícil. Cheguei a fazer quase 28 shows por mês durante muitos anos. E foi uma exposição muito maior do que eu dava conta de suportar. Na verdade, eu acredito que a depressão e também a síndrome do pânico, depois tudo junto, foi uma construção que eu não fui percebendo que estava acontecendo. Eu tive uma irmã que teve uma morte muito dolorosa, uma situação extremamente difícil em setembro. E em julho daquele outro ano, eu cheguei em Fortaleza para um show, um evento grande que a gente tem lá, um Aleluia. Fiz o show, depois fiz uma sequência de 4 shows, e todos eles com muito medo de tudo, e sentindo que alguma coisa estava muito desorganizada. E quando eu entrei em casa, quando o carro que me levou em casa me deixou, que eu desci, que eu comecei a subir as escadas na minha casa, eu comecei a chorar. Fui chorando, e aquilo foi evoluindo, e aquela semana foi a pior semana da minha vida, porque eu não sabia identificar o que estava acontecendo. Eu tinha medo de tudo, e uma tristeza que não tinha como ser acomodado dentro de mim. Foi então que eu identifiquei que existia algo muito sério acontecendo, procurei ajuda médica e fui diagnosticado com síndrome do pânico e depressão. Compreendi que da mesma forma como eu preciso tomar um remédio para o coração, para pressão alta, o cérebro também precisa ser medicado, né? A gente tem muito preconceito com remédio psiquiátrico, então a gente não pode achar que ele é um remédio de louco, não. A depressão é um processo químico que pode ser muitas vezes despertado por um estilo de vida, ou por uma perda não elaborada, por um luto que não foi vivido. E eu tinha tudo isso. Eu tinha estilo de vida, né? E tinha perdas extremamente dolorosas que não foram devidamente elaboradas, porque eu não tive tempo. Sim. Você não tinha tempo de... Não tinha tempo de viver o luto. De viver o luto. Eu sepultei a minha irmã, e aí veio 2 dias depois... junto com a depressão... Estava no palco cantando. 2 dias depois eu estava no palco cantando. E eu imagino que você deva ter uma dor maior do peso do preconceito dos outros. Mas como assim um padre com depressão? Que desde o momento que eu fiquei público, que as pessoas começaram a me conhecer, eu não vesti um personagem. Eu sempre fui muito espontâneo, né? Fui muito verdadeiro, transparente. As pessoas diziam, eu era vaidoso, sou vaidoso. Gosto de tomar banho, gosto de passar perfume, corto cabelo. Se isso é vaidade, eu sou, então. E quando eu apareci, eu fui muito interrogado acerca de uma série de coisas que a própria construção do padre na sociedade gerou aquelas perguntas para mim. Eu era um resultado daquilo que, de alguma forma, a gente, culturalmente, ao longo dos séculos, a gente foi colocando a figura do padre como uma pessoa muito sisuda, muito pronta, que vai ao velório para dar uma palavra de consolo. Eu nunca nem dei conta disso. Às vezes eu ia a um velório e eu chorava mais que os familiares. Então eu nunca tive muito essa coisa de ser pronto. E nunca fiz questão de me mostrar pronto para nada. Sou um homem miserável, que erro o tempo todo e às vezes erro de forma muito cruel, faço o oposto do que eu gostaria de fazer, caio nas ciladas do meu temperamento, sou vítima do meu temperamento, sou vítima da minha falta de inteligência, da minha falta de lucidez. Então, estava tudo certo. No momento que eu precisei dizer, gente, não quero viver, eu me lembro que eu fui ao bispo, eu sou muito impetuoso, né? E a primeira coisa que eu quis foi me livrar de todas as minhas responsabilidades como padre. E o Dom Wilson me recebeu, eu chorei muito na frente dele, eu falei, eu não quero mais continuar, eu não tenho condições de continuar, eu quero morrer, eu não quero viver, então eu quero que o senhor me dispense hoje. E ele foi muito sábio, ele falou assim, você tem todo o direito de querer desistir, de sentir tudo que você está sentindo, mas dê um tempo para que essa resposta seja mais consciente. E ele tem razão, né? Eu acho que nos extremos da alegria ou da tristeza, a gente não deveria tomar nenhuma decisão importante. Eu vi uma frase no filme do Coringa uma vez que eu achei bem me marcou muito, né? Que ele falava, as pessoas, a pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você haja como se você não tivesse. E isso é muito sofrido, né? Muito dolorido. E você falou sobre tristeza
e depressão. Eu vi uma coisa migrando, assim, né? Porque a tristeza, existe um motivo para você estar triste, né? Você sabe por que você está triste. Então, você entende, você sofre por aquilo e vai sempre ali revisitando aquele motivo. A depressão é a tristeza que se instaura, né? A tristeza que chega e fica e se aposta e começa a te impedir de fazer as coisas. Eu vi uma vez um depoimento de uma menina em depressão que ela falou: eu não tenho desejo de tirar a minha vida. Eu tenho desejo de nunca ter existido. E isso foi muito profundo para mim. No livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, ele fala também, se o coração pudesse pensar, ele pararia. Então, mas, Larissa, isso que você está dizendo é muito confuso na cabeça das pessoas. Sim. Às vezes a gente quer medicar a tristeza, mas não sabe medicar a depressão. Sim. Tristeza não tem que ser medicada. Isso. Tristeza faz parte da vida. É processo inerente da condição humana. Eu me entristeço, todo dia não, mas de vez em quando eu me entristeço. E eu não preciso tomar um remédio para isso. Exato. Mas quando você percebe que a tristeza, ela se estende, ela não passa, ela já virou quase que uma rotina para você, então está na hora de pedir ajuda. Este aspecto que você salienta é um impeditivo para muitas pessoas reconhecerem que tem depressão. Porque é como se fosse uma coisa anulando outra. Ah, mas eu sou uma pessoa de fé, eu não posso ter depressão. A gente precisa saber diferenciar as coisas. Sim, a pessoa que tem fé também tem depressão. A fé não me impede de passar pelos processos humanos, pelos desequilíbrios humanos que nós construímos. A fé, ela pode me ajudar a superar. Você que já passou pela vida, que já viu muito mais do que eu, o que eu posso fazer para ser feliz? Uma pergunta muito sincera. Talvez as crianças nos façam de outro modo. Talvez elas ainda não saibam formular assim. Mãe, pai, o que eu preciso para ser feliz? Talvez ainda hoje, depois de crescidos, nós ainda não tenhamos coragem de perguntar com essa clareza toda. Perguntamos de outros modos, né? Às vezes perguntamos errando. Às vezes nós perguntamos como é que nós fazemos para ser felizes através dos nossos erros. É interessante a gente identificar que em muitas quedas, que em muitos vacilos humanos, ali está uma tentativa de ser feliz. Não é verdade? Você já experimentou isso? Você sabe muito bem do que estou falando. Já vivenciou a dor de não ter sido feliz naquele momento que você procurava ser. É assim mesmo. A vida é feita de fragilidades, nós somos feitos de fragilidades. Nem sempre nós escolhemos o jeito certo. O importante é a gente fazer a pergunta da criança continuar viva dentro de nós. Aliás, eu acho que é um grande desafio a gente manter viva a criança que pergunta dentro de nós. É interessante que quando uma criança está vivendo o processo de descoberta do mundo, ela experimenta a dimensão filosófica da vida, né? Você já viu que crianças gostam de perguntar, né? A fase dos porquês, né? Por que isso? Por que aquilo? E feliz da criança que convive com pessoas dispostas a responder essas perguntas. Às vezes a gente vai, cala a boca, menina, dá sossego. É a fase filosófica que nós podemos matar numa criança quando nós não estamos dispostos a acolher os seus questionamentos. Ainda hoje, conversando com um casal de amigos, eles falavam da diferença da filha mais velha para a filha mais nova. Dizem que no aniversário de 2 aninhos, a menina não quis vestir o vestido que a mãe havia preparado, porque ela sempre teve uma vontade muito forte. Ela desde menininha, petitinha, ela já demonstrava que ela manifestava o que ela queria. Eu não gosto desse vestido, pronto, e acabou. E aos 2 anos, você já imaginou isso? E aí disse que vestiu o vestido que ela não queria e não olhou para a cara da mãe durante toda a festa. Imagina uma criança com 2 anos. E aí eu estava dizendo para essa minha amiga que é mãe da criança, né? Falei, você pode ter um grande ser humano dentro de casa, né? Porque ela tem um temperamento forte. Essa menina sabe o que quer. Mas aqui, gente, é tão determinante quem vai conviver com essa criança para ajudar a fortalecer essa vontade do jeito certo, né? Sem que essa vontade se transforme em arrogância, em prepotência ou até mesmo em desobediência.
É muito mais difícil conviver com um filho que tem uma inteligência aguçada, que tem uma força de vontade já muito presente na sua personalidade desde muito jovem, do que com um filho que é mais submisso. Então vai dar muito mais trabalho ser pai e mãe de uma criança que já demonstra essas aptidões filosóficas e essa força de vontade, né? Desde muito jovem. Porque a gente pode matar todo esse empreendedorismo que às vezes essa criança já tem dentro de si, que demonstra assim: eu não quero esse corte de cabelo, pai. Eu não quero esse corte de cabelo, mãe. Me respeitem. É difícil, né? É difícil para quem é pai, é difícil para quem é mãe. Porque a gente ainda carrega aquelas coisas que a gente aprendeu, de repente, com os nossos pais, com os nossos avós. Que o filho é um desdobramento seu, é uma extensão do seu corpo, que você tem o direito de controlar como você quer. Não. O amor é essa capacidade que a gente tem de conviver com a diferença, de equalizá-la de um jeito harmonioso, para que não seja desrespeito aos pais, né? Mas ao mesmo tempo você alimentar essa criança que já tem uma força de demonstrar o que quer, o que pensa. É saudável. Por isso que nós vamos manter viva dentro de nós essa criança filosófica, que questiona, que passa no pente fino do seu crivo tudo aquilo que vê, tudo aquilo que examina. Por que eu estou dizendo isso, minha gente? Porque nós estamos vivendo uma semana no Brasil atípica. Nós estamos vendo, a partir de uma insatisfação de uma cidade como São Paulo, insatisfeita com o reajuste de 20 centavos de uma passagem de ônibus, isso ganhar as proporções que está ganhando. Um movimento sério, claro, sempre tem o joio no meio do trigo, né? Aqueles vândalos que querem destruir, mas nós não podemos jogar um movimento no lixo. Nós precisamos identificar que ali o que prevalece é o desejo de manifestar que a criança está viva dentro de nós. Que nós queremos questionar, que nós estamos cansados de viver dentro de um país onde a corrupção prevalece, onde nós somos sobrecarregados diariamente com taxas de impostos que nunca nos retornam, porque não seria nenhum problema nós pagarmos os impostos que nós pagamos no Brasil, desde que nós tivéssemos o retorno deste imposto. Não. Pagamos, e o que recebemos daquilo que pagamos? Não temos estradas. Se queremos estradas boas, temos que pagar o pedágio. Se queremos saúde, temos que pagar um bom plano. Se queremos boa educação, temos que pagar uma faculdade para os nossos filhos, ou então, na faculdade que é pública, os nossos filhos não conseguem entrar. Porque não tivemos dinheiro para pagar o ensino fundamental e médio, particular, que pudesse qualificá-los melhor. É esse país. Este país que faz lavagem de dinheiro diante dos nossos olhos o tempo todo, é este país do mensalão, onde as pessoas ficam impunes, onde os crimes prescrevem. É contra tudo isso. Os 20 centavos foram apenas uma ponta que nos demonstrou que nós estamos incomodados com as decisões que são tomadas sem a nossa participação. E que bonito ver a criança filosófica que questiona, que quer um país melhor, que quer ser feliz, ganhando corpo, num país que tantas vezes fica adormecido e entretido com seus carnavais, com seus jogos de futebol, com suas culturas de massa, e muitas vezes sem gerar uma consciência política responsável que nos faça querer essa felicidade, não só nossa como do outro, porque isso foi bonito. Boa parte daqueles manifestantes estão falando em nome daqueles que andam de ônibus, nem tomam ônibus. Boa parte daqueles manifestantes está assumindo solidariamente o sofrimento daqueles que estão sofrendo com o aumento da passagem. Não ando de ônibus, mas vou lá manifestar o meu apoio àqueles que estão sendo mais uma vez sobrecarregados com aumentos. A criança filosófica que nos faz pensar e querer desejar um país cada vez melhor. É a nossa vez, minha gente, de demonstrar aos governos
E não estamos falando de uma dimensão partidária, não. A mim não importa se o governo hoje é o PT, se é o PSDB, se é o PSB, se é o PMDB. O que nós queremos é um governo que cuide do povo. O que nós queremos é que o nosso dinheiro seja retornado em benefício do próprio povo. O que nós queremos é um país mais justo. E ali, naquele momento em que nós permitimos que a criança filosófica ganhe as ruas porque resolveu questionar, a gente possa descobrir uma pátria que saiba acolher a nossa manifestação. Porque nós queremos um mundo melhor. E isso é evangélico. A proposta de Jesus é um caminho natural para a felicidade. Não é autoajuda não, viu? Porque a proposta de Jesus não é mágica. É mudança de mentalidade, como dizia muito bem São Paulo. E Padre Zezinho nessa música, de maneira fantástica, nos coloca na perspectiva do cristianismo como um assumir a postura de Jesus. Pensar como Jesus pensou, amar como ele amou, viver como ele viveu, sentir como ele sentiu, ter a totalidade do nosso ser perpassada pelos sentimentos, pelos pensamentos, pela postura e pela vida de Jesus. Você já imaginou se todos os nossos governantes fossem verdadeiramente cristãos? Que não usassem a máscara do cristianismo apenas para a sua eleição? Você já imaginou se os nossos governos, ao invés de buscar medidas populistas, que só façam a manutenção de um poder eterno, estivesse realmente preocupada com a formação do ser humano, com a capacitação, com a vida, com a consciência deste povo? Não é verdade? Isso é religião. Essa é a dimensão responsável política que todo discurso religioso precisa perpassar. É a mudança de mentalidade. Eu não posso admitir que o meu cristianismo seja de fachada. Eu não tenho o direito de ir para as ruas protestar contra a impunidade, contra a corrupção, se eu promovo toda essa corrupção e essa impunidade em medidas menores na minha vida. É aqui que o cristianismo nos toca. É aqui que a criança filosófica precisa agir. Todos os dias à noite, essa criança filosófica precisa tomar conta de nós. Ela precisa prevalecer contra todas as hipocrisias que ao longo do dia, porventura, tomaram conta da nossa vida. E então nos perguntar a respeito deste cristianismo. Se o cristianismo que nós praticamos é um cristianismo cristão. Porque às vezes o cristianismo, esse nome, ele está distante da proposta de Jesus. Ele é fachada, ele é brilho só, fogo de artifício, que não dura muito tempo. E aí a verdadeira manifestação é aquela que ocorre todos os dias, quando você volta a se comprometer com o Evangelho. Você olha para a vida que você viveu, você honestamente identifica onde foi que você se desvirtuou, onde foi que você não pensou como Jesus, onde foi que você não agiu como Jesus, onde foi que você não amou como Jesus amou, e aí você reassume o compromisso com Ele. Isso é cristianismo fértil. É aquele que nos coloca todos os dias numa perspectiva de análise e de postura de atitude, de mudança de atitude. Hoje eu não vou dormir sem permitir que a minha criança filosófica, cristã, porque eu sou batizado, me interrogue a respeito de mim mesmo, a respeito das minhas escolhas, a respeito do que resolvi fazer, a respeito de tudo aquilo que eu permiti que fosse a minha vida hoje. Porque eu quero ser feliz. Não é verdade? Você também quer ser feliz. E às vezes a gente não é feliz é porque a gente mata a criança que reflete em nós, que pergunta. Por que eu estou dando o exemplo da criança? Por causa da música. E por causa da indiscrição que toda criança tem. A criança é indiscreta, não é? Ela pergunta aquilo que muitas vezes o nosso juízo não permite perguntar. Ela é sincera. Por isso que Jesus falava que só pode entrar no reino dos céus quem for como as crianças. Ele não está falando da infantilidade. Ele não está se referindo
a um jeito imprudente de viver, a um jeito infantil, imaturo, não. Ele está falando da pureza do coração. Ele está falando justamente da falta de cercas, da coragem de perguntar e de interrogar, da coragem de ser verdadeiro. Porque nenhum cristianismo pode ser frutuoso se ele não passar pelo crivo da nossa verdade. Está sendo verdadeiro o que eu estou vivendo? Será que hoje eu estou mais parecido com Jesus? Ou isso está apenas um discurso que não me toca? Será que hoje a minha manifestação, porque o cristão, ele vive em constante manifestação. Ainda que eu não saia nas praças para protestar, o nosso jeito de viver tem que ser tão coerente, que ele incomoda. Incomoda no bom sentido, de provocar no outro um questionamento. Meu Deus, como ele é honesto. Meu Deus, como ele é verdadeiro. Como ele não se curva ao poder. Como ele não se curva àquilo que realmente não está de acordo com as suas convicções. Ele não se curva a nada que não está de acordo com os ensinamentos de Jesus. Ele faz tudo com muita misericórdia, com muita harmonia, mas ele não se curva. É o que nós precisamos, minha gente. É urgente no Brasil de hoje, neste Brasil que protesta, neste Brasil que acorda, uma postura cristã que seja constantemente manifestação pública de que nós queremos um mundo diferente. A começar pelo Brasil, a começar pelo nosso estado, pela nossa cidade, pela nossa casa. Está vendo como as grandes instâncias vão sendo particularizadas até chegar em nós, na minha casa e depois da minha casa, aqui no meu coração.